Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, nós estamos dando início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar toda sexta-feira às 23 horas, com reprise sábado e domingo às 22 horas. Você pode estar nos assistindo pelo canal Metrópole News, que é transmitido pelo sinal 24 da NET, ou a primeira e única TV online. Você pode nos acompanhando pelo site metropolenews.tv.br, em todos os meios de acesso à internet. Você gostou dessa matéria, quer recomendar, quer discutir, quer debater? Acesse ela posteriormente no Portal Nacional de Notícias metrópole360.com.br. Essa noite nós vamos falar com os nossos entrevistados sobre um tema que é de extrema importância no momento que o Brasil recomeça após o Carnaval, Copa do Mundo, férias. Então o Brasil começa agora em agosto e todos nós estamos preocupados em sabermos que rumo que vai ter esse semestre, que é um semestre curto. E você que é investidor, você que está procurando algo para comprar, para morar, vai vender, vai negociar, qual que é a perspectiva de quem vive o setor, conhece do setor e pode trazer informações precisas para todos nós sobre esse setor que foi extremamente importante na economia nacional e na economia estadual. E para isso nós convidamos eles, os três representantes de três grandes instituições. O primeiro é o Carlos Alberto, presidente do Sinduscom. Carlos, fala um pouquinho da função do Sinduscom para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, até para poder contextualizar bem essa matéria. O Sinduscom é um sindicato patronal. Ele tem 9.827 empresas que são filiadas ao Sinduscom. Todas as empresas ligadas ao ramo de engenharia, com exceção de Anápolis, são filiadas ao Sinduscom Goiás. Como é que é a atuação do Sinduscom? Ele assessora empresas na parte de jurídica, tem uma cooperativa de compra para fazer compras conjuntas para abaixar o custo. A gente atua em conjunto com as entidades que compõem o Fórum de Habitação, que são a ADEME e o Secob, nas questões de Goiânia, nas questões do Estado que estão afetas ao setor da indústria imobiliária como um todo. Nós temos serviços de segurança do trabalho, treinamento, cursos de formação, palestras. Então, o objetivo do Sinduscom é melhorar o ambiente de negócio para as empresas que são filiadas e associadas ao Sinduscom e levar informações para os empresários. Então, nós temos diversos eventos na parte jurídica, de parte técnica, norma de desempenho. O objetivo nosso é levar informação para o nosso associado e filiado e buscar melhorar o ambiente de negócio. Até tá de parabéns, Carlos, pelo evento que vocês fizeram juntos, que foi agora que realizou em julho, né? Nós fizemos em maio, no final de maio, o ENIC, que foi o 86º ENIC, qual nós tivemos aí próximo de 2.000 pessoas participando do evento. Tivemos a presença da presidente Dilma, do candidato Eduardo Campos, que faleceu na quarta-feira, participou, Augusto César Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Então foi um evento extremamente representativo, que trouxe diversos assuntos, tanto na questão de obra pública, na questão da indústria imobiliária, na questão de seguros, na questão, tudo que milita no mercado foi discutido nesse. Eu estive presente, foi um sucesso tremendo, ajudou a vender muito bem o nosso estado e os investimentos que Goiás está sediando. Renato, você que assume agora a ADEME no lugar do Ilésio, né? Um grande pequeno homem, né? Um grande guerreiro. Um abraço, Ilésio. E nós estamos mostrando imagens agora, mas eu gostaria que você estamos falando da sua posse lá no CASSO, na quinta-feira, mas que você também estivesse apresentando bem a ADEME. O que é a função da ADEME aí para as pessoas que estão nos assistindo? A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Né? O que significa? Significa que congrega um rol de empresas, hoje na ordem de 50 empresas, que detém 85% do mercado de venda de apartamento e casas em Goiânia. Né? E qual é o objetivo dessa associação? O objetivo dessa associação é a sustentabilidade de um mercado imobiliário de forma saudável. Né? Então, existem três eixos
basicamente de atuação. Um primeiro eixo é entender como é que essas empresas estão se relacionando com o setor público, de aprovações, de legislação, para acompanhar e fomentar de feedback ao setor público para que possa melhorar a legislação ligada a esse setor, né? Tanto na parte legal mesmo, quanto na parte de regulamentação e aprovações, licenciamentos, habites, né? Então existe uma comunicação direta com as áreas do poder público para esse mercado. O outro eixo é da melhoria da gestão das empresas, né? Existe aí um trabalho conjunto, essas empresas são certificadas ISO 9000, algumas já com 14.000, muitas procurando OSAS 18.000, para quem não sabe exatamente o que é isso. A ISO 9001 cuida da qualidade, da atenção ao cliente, a 14.000 cuida do meio, 14.001 cuida do meio ambiente, a OSAS 18 é padrão internacional de segurança do trabalho, tem a 26.001 que é da responsabilidade social. Então é um eixo de formação, de melhoria da qualificação das empresas, né? E temos um terceiro eixo, que é o eixo, existem alguns outros sub-eixos, mas um eixo que é do relacionamento com as instituições de financiamento, né? Com os bancos, com a melhoria e o acompanhamento das formas de financiamento, né? E tem ainda eixos da responsabilidade social, eixos da área de cartório. Então, todos os relacionamentos que sustentam esse negócio, nós aproveitamos a experiência de todas as empresas para poder trabalhar em conjunto para o mercado ser um mercado mais saudável, mais sustentável, pensando na perenidade e no atendimento correto ao cliente, ao cidadão que vai receber o nosso produto, a nossa fábrica, que é o imóvel que ele vai morar. Renato, nós vimos uma bela festa, pessoas importantes para a economia e do setor. Parabéns e todo sucesso para você nessa sua gestão. Quantos anos? 3 anos. 3 anos. Sucesso nos 3 anos. Antônio Carlos, e o Secov? Qual que é a função do Secov? Então, o Secov ele tem uma abrangência relativamente grande, está sobre o guarda-chuva do Secov. Todos os condomínios, a gestão dos condomínios, né, a relação dos moradores do condomínio, então os associados são cada condomínios, horizontais, verticais, na ordem de 200.000 condomínios são filiados ao Secov no estado de Goiás. É um número relativamente grande, expressivo. 200.000 pessoas, né, não 200.000 condomínios. Tem outro guarda-chuva, que é o guarda-chuva que abrange as imobiliárias, o setor imobiliário. Ou seja, o Renato produz e o Secov vende. Então, as imobiliárias são também, está dentro do braço do Secov, onde que a gente relaciona, que a gente discute um mercado saudável, né? E tem esse viés. Um outro viés na questão de empreendedor são os loteamentos, né? Como a cidade cresce, a preocupação nossa dentro do plano diretor de colaborar no sentido de criar uma cidade sustentável. A gente costuma dizer que não existiria incorporação antes de ter um loteamento. Então, qualquer incorporação, ela só é possível depois da área ser parcelada, e aí é um trabalho que o Secov também vem fazendo com bastante, a ponto de ter criado uma associação agora para dedicar mais exclusivamente, que é a ADU, que é a Associação dos Urbanizadores do Estado de Goiás, que está sob o guarda-chuva ainda do Secov e deve crescer até ter caminho próprio. Bom, enfim, esse é o universo do Secov, as relações também de locação, tudo lá. Hoje a gente tem uma câmara de conciliação, nós temos o Secov Cred, nós temos o Secov Med, então tudo isso para dar uma boa condição aos condomínios. Como diz o Carlos, então, você é o primo rico e ele é o primo pobre do setor, é isso? Não sei, como é muita gente para dividir, eu não sei qual que é o rico, qual que é o pobre. Vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos. Vamos lá, não sai daí não. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola.
São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. 24 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Pensei num romance. Romance! Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. De volta com o programa Negócio, estamos aqui com Renato Correia, Carlos Alberto e Antônio Carlos. E vamos falar do setor de construção, do setor imobiliário, desse setor que foi extremamente e é extremamente importante para o crescimento do país e do Estado. Carlos, vamos começar por você. Fizeram um evento agora recentemente, receberam os candidatos à presidência da República, fizeram uma avaliação desse setor no primeiro trimestre do ano, fizeram, claro, também uma projeção do que seria o restante desse ano, caminharam junto com análises importantes sobre a economia em ano diferenciado, que Copa do Mundo todo. Passou tudo isso. Agora eu te faço a seguinte pergunta: o que é que você hoje apurou disso? Como é que você avalia que o setor está hoje iniciando o segundo semestre de 2014? Debré, Goiás é uma ilha de desenvolvimento, levando em consideração o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um PIB aí que está em torno de 3%, 3,1%, 3,2%, enquanto o Brasil mal chega a 1%. Então, Goiás, em função desse PIB, em função da atividade econômica do Estado de Goiás, nós temos mantido a velocidade de venda do setor imobiliário. Não há nenhum descompasso, nenhum sobressalto. A gente está com o mercado estável. A gente acha que o ano que vem é um ano que ainda é um pouco de incógnita, porque pode ser um ano de ajuste fiscal. Mas a gente está com uma expectativa muito positiva, tanto para o final desse ano quanto para o ano que vem. Renato, você que agora é o presidente da ADEME, nós estamos vendo que essa mesma análise que o Carlos fez de Goiás não parece se aplicar em outros estados, como por exemplo São Paulo, que houve até desvalorizações lá que ocorreram acima de 20% do empreendimento. O que é que você avalia que essas duas regiões têm que favorece Goiás e desfavorece São Paulo? Olha, eu acho que o mercado imobiliário, a primeira coisa, se analisar de curto prazo, não é o melhor jeito de você ver o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, só para se aprovar um projeto, é de 12 meses a 18. O Brasil está assim em termos da burocracia de aprovação, isso em qualquer região, né? Depois você tem mais 36, 40 meses para produzir o seu produto. E ao longo desse período você comercializa e você ainda recebe depois disso, né? Então o que acontece com o mercado, a gente tem que olhar ele no longo prazo. Isso que nós estamos vivendo hoje é fruto de um planejamento de 2 anos atrás. O que eu estou querendo dizer assim, no longo prazo você tem demanda, porque o déficit habitacional existe. Você tem fonte de recurso, se o país tem reserva, tem condição, tem programa legalizado de financiamento, você tem condição de fomentar a produção dessa fábrica de apartamentos de casa. Se você tem renda na população, você vai ter o seu adquirente comprando. Agora, isso no longo prazo não nos traz nenhuma preocupação. Nós estamos há muito tempo no mercado imobiliário e vamos ficar outro tanto vivendo do mercado imobiliário, porque o Brasil ele é positivo com relação ao mercado imobiliário, principalmente depois de algumas legalizações, de alguma regulamentação jurídica que aconteceu em 1990, dos financiamentos que aconteceram agora em 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, de maneira geral, nós estamos muito tranquilos. Agora, analisar as ondas nos intervalos, seja em Goiânia, seja em São Paulo, é muito do momento que vive cada região, né? Nós temos não muitas informações, mas
Se o mercado de São Paulo está dando desconto agora de 10, 15, às vezes até 20%, há 5 meses atrás estava no top de venda com preço em alta. Então isso é muito relativo. Hoje as pessoas, em função de tudo que você falou, Copa do Mundo, as pessoas de São Paulo tiveram uma retração um pouco maior do que de Goiânia, que está com o estado em franco desenvolvimento, sem a maioria dos apartamentos para a primeira moradia, então está indo bem. Antônio Carlos, eu vi que esse setor, um setor que cresceu muito em Goiânia foi a questão de shopping. Tivemos uma expansão muito grande desse setor, Carlos, de forma muito ampla. Percebemos também a questão da construção de alto padrão, né? Prédios de alto padrão que há 10 anos atrás não era o foco, que agora começou a ser. Começamos também uma questão de migração. Há 10 anos atrás, as pessoas de alto padrão estavam fazendo a opção de morar em condomínios fechados, afastados da cidade. Agora começa com os apartamentos de alto padrão, uma mudança, um retorno para cá, novamente para o centro da cidade, questão de favorecimento de trânsito e etc. Carlos, o que é de tendência para as pessoas que vão buscar fazer um investimento nesse setor? Que você indica para as pessoas observarem. Quer dizer, eu construí aqui pelo menos 3 teses aqui para a gente poder avaliar o setor, né? Então, só voltando um pouquinho na pergunta do Renato e fazendo uma parte aí sobre o diferencial de Goiás, eu costumo te dizer que tem 2 coisas que não tem como substituir ainda no Brasil. Não tem como ter uma interferência negativa, que é no sol e no solo. Então, o diferencial nosso, eu falo que começa na fotossíntese. Essa é a nossa grande riqueza, que é insubstituível e que gera toda uma cadeia que diferencia Goiás, Mato Grosso e esses estados que estão aí num desenvolvimento um pouco maior, como diz o Carlos, é uma ilha no meio do Brasil. Por isso, nosso desenvolvimento. Voltando à sua pergunta agora, né? Há 15 anos atrás, quando começou os condomínios, a nossa empresa foi uma que iniciou a ideia de condomínio, juntamente com mais 2 em Goiânia. A gente tinha uma tendência muito de descobrir o mercado. O consumidor ainda, a gente fazia uma pesquisa e a pesquisa não dava muito positivo. Então a gente acreditava que ao longo do tempo as pessoas iriam descobrindo, a partir que tivesse o primeiro, e ia fazendo. O que a gente vê hoje é que existe uma migração dos condomínios para os apartamentos e dos apartamentos para os condomínios. A tendência do consumidor é trabalhar próximo aonde que ele mora. Isso é a tendência no mundo. Cada dia mais que o trânsito é um impeditivo no seu dia a dia, ele é mais impactante no seu dia a dia, tem uma tendência do consumidor escolher um local de moradia próximo do trabalho. E aí ele decide aonde que é melhor para ele. Então, hoje existe uma migração, tem aí um exemplo, que eu diria, recente aí de lançamentos de um portal do Solguinho, por exemplo, vendido em 24 horas o loteamento inteiro, né? Foi uma surpresa, inclusive para mim, que era do mais otimista, como também tem empreendimentos verticais que é vendido 24 horas no momento do lançamento. Existe uma população retornando porque quer uma moradia mais, vamos falar assim, menos trabalhosa, chegou no momento de vida que precisa de um local mais compacto ou com menos trabalhoso, e tem aquele morador que precisa de um local para iniciar uma vida social melhor e de relacionamento, que busca então os condomínios. Então eu entendo que existe não uma migração de um para o outro, mas uma migração, um fluxo constante de pessoas que muda de condomínio para vertical, de vertical para horizontal, de uns 8 anos para cá, isso já virou normal. Quero continuar nessa questão de tendência, até para o empresário, o empreendedor, aquela pessoa que está analisando o setor. Como tendência, morar perto do trabalho. Eu vejo que isso vai ser a tendência de agora para frente. Apartamentos, aí Carlos, Renato, é a contribuição de vocês. Apartamento e imóveis, de qual padrão
um investidor que ele tem uma margem de segurança, de rentabilidade na nossa região? Deixa eu falar um pouquinho de investimento, né? Você tem duas possibilidades, pelo menos duas, de fazer investimento. Você pode comprar imóveis de alto valor para locação, para revenda, né? Normalmente esses imóveis de alto valor, o padrão A, padrão B, eles estão muito bem localizados, tem os terrenos mais caros, mas tem toda uma infraestrutura próxima que é atrativa, né? Considerando que o Estado está sempre crescendo, que Goiânia está sempre crescendo, porque todos os recursos acabam migrando para cá, então a tendência de você conseguir ou repassar por um imóvel com um ganho de capital, ou fazer uma locação é muito boa, né? Os imóveis mais econômicos, que são financiados com juros subsidiados, também pode ser uma opção. Porém, a rentabilidade é um pouco menor para o caso de locação ou para o caso de revenda. Por quê? Porque esses imóveis, o governo aí pensou bem, eles são para a primeira moradia. Todo o programa de financiamento com subsídio, ele só ocorre no momento da venda, da primeira venda. Se você compra para investir na segunda venda, você não tem direito a esses subsídios. Você não tem direito aos juros do Minha Casa Minha Vida, comprando de terceiros. Então, a recomendação é esses imóveis para quem quer morar. E assim nós vamos cumprindo a nossa função social de abastecer de moradia quem precisa, né? Então, para investir mesmo, eu acho que a gente, quem é investidor, precisa olhar com muito bons olhos os comerciais, né, os de alto padrão, que eles têm a tendência de ter uma rentabilidade um pouco melhor. A quantidade de shopping, me parece que 2 anos atrás eu já enxergava que esse mercado já estava completo. E de repente para cá já começou a vir, Carlos, só me engano, mais 3 de 2 anos atrás. Não vai parar, não. Eu acho que não vai parar, não. Acho que é uma tendência de mercado. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que está acontecendo ao longo dos anos, que é o rendimento que se tem nas aplicações financeiras. Hoje, a rentabilidade que você tem com o imóvel, tanto na locação quanto na valorização do preço base dele, faz com que o imóvel seja extremamente atrativo para o investidor. Então, é praticamente inexistente um aluguel abaixo de 0,5%, 0,6%. Normalmente é 0,8%, é 0,7%. Dependendo da faixa do imóvel. É uma média, vamos dizer que seja uma média. Então, isso, se você vai para o mercado financeiro, você não consegue ter a rentabilidade hoje que está se tendo com o imóvel e até com a locação. Então, o imóvel ele passou a ser uma opção inteligentíssima de investimento, porque ele tem liquidez. Eu quero que vocês façam uma análise, vocês três, da política municipalista, né? Aqui agora, recentemente, nós tivemos no ano passado um debate árduo entre a Elenir, presidente da CIEG, com a Prefeitura Municipal, no meio ali a Câmara Municipal, que não permitiu a aprovação do aumento do IPTU e também da planta, né, este ano de 2014. Agora o prefeito novamente faz uma análise, apresenta agora essa semana à Câmara Municipal e tem toda uma articulação lá no meio para alguns tentando não fazer a atualização da planta e outros discutindo a questão do aumento. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores, dos três, sobre essa questão da atualização da planta e do reajuste, como empresários do setor. Antônio. Então, vou começar pontuando da seguinte forma. O governo Nion Bernais ainda houve uma atualização dos índices de imposto, né, das alíquotas de imposto muito grande. E ao longo desse tempo, cada governo que vem aumentando a alíquota. E falsamente, que eu diria, para manter um imposto sustentável para a população, os imóveis são subavaliados. Inclusive, legalmente, quando se fala na planta de valores, o entendimento jurídico não é que ele tem que representar o valor de mercado dos imóveis. A planta de valores não é para representar o valor de mercado dos imóveis. Quando se fala em colocar os imóveis a valor de mercado nas alíquotas que estão hoje, é completamente insustentável para a população, né?
é uma quase que, eu diria, expropriação indireta do patrimônio de algumas pessoas. Então, o que eu penso é o contrário, a gente tem que começar a conta de trás para frente. O que a prefeitura precisaria de recursos comparado com a cidade, que é bem manejada, que é bem administrada, para ter uma manutenção sustentável. A partir daí, ser calculada as alíquotas e a planta de valores, para que atendesse às necessidades da prefeitura. E não o contrário, a gente fazer uma política simplesmente com a questão de arrecadação sem uma avaliação mais profunda do que é preciso, a gente tem que dar, vamos falar assim, os parabéns para a Helenir em contestar isso. E é que até traga a reflexão dela, da Helenir, porque eu vi uma nota no jornal, Renato, onde ela fez uma análise importante assim, para aquela pessoa que compra o imóvel para morar. Aí chega a prefeitura, ela fala, você comprou um imóvel para morar, mas quando você comprou ele valia X, agora vale X mais 10%, então você vai pagar. Como se ele fosse um especulador do mercado ou lucrasse com a valorização do imóvel, porque ele não lucra, porque ele não comprou para vender. Qual que é a opinião da ADEME? A opinião da ADEME de certa forma, é uma crítica a discutir esse tipo de coisas no curtíssimo prazo. Agora tem que aprovar a planta, porque senão não gera os recursos necessários. A nossa crítica, no sentido positivo, é assim, nós precisaríamos de um planejamento da cidade de longo prazo, né? Onde entrasse prefeito, saísse prefeito, existisse um projeto de longo prazo, né? Onde essas coisas fossem acompanhadas e ajustadas, né? Na sintonia fina, né? É muito complexo agora você ver a prefeitura como ela está hoje, precisando de recursos. A tendência natural é aumentar os tributos. A tendência, não sei se é isso que vai ocorrer, para suprir uma eventual falta de caixa, que a gente não tem o diagnóstico da causa que gerou isso. Então eu sou um crítico, e você vai ver muito isso, da forma que a gente ainda gere a coisa pública no país. Não estou dizendo da Prefeitura de Goiânia, estou dizendo de forma geral, é onde nós precisamos realmente, quem gosta da cidade, do estado, do país, criticar para a gente ver movimento nesse sentido. Eu acredito que no curto prazo tem que haver um equilíbrio, na linha de que o Antônio Carlos está falando, qual é a despesa corrente da cidade bem administrada, com o valor que todos tenhamos que pagar para que ela seja solúvel, né, para que tenha solubilidade nas contas, e fazer uma equalização. Se houver a valoração do preço a valor de mercado, tem que fazer uma revisão da alíquota para baixo, para que haja esse equilíbrio. Acho natural, depois de um certo crescimento da cidade, a gente fazer uma reavaliação da planta de valores. Aí, respondendo a pergunta no final, nós temos que fazer uma reavaliação e temos que olhar para a alíquota também. Mas isso, isoladamente, não pode ser tratado assim. Nós temos que ir para a despesa da prefeitura e dar condição a ela. É isso aí, gente. Eu agradeço a você, telespectador, por ter nos escolhido, nos assistir. Esperamos ter respondido às suas indagações sobre o setor, os questionamentos, trazendo aqui opiniões de 3 pessoas que representam 3 setores importantes sobre tendência, né? E com você, com essas informações, poder, então, como nós dissemos na abertura desse programa, poder planejando bem, lucrar, que é aquilo que todos os empresários buscam, almejam tanto e muitas das vezes não alcançam. Renato, obrigado pela sua participação. Carlos Alberto, Antônio Carlos, eu tenho certeza que contribuíram muito com o desenvolvimento do nosso estado, a presença de vocês aqui no programa Negócio, e que nos honra muito. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Obrigado. Boa noite, Debré, boa noite aos público qualificado do nosso programa Negócio, e um prazer estar com vocês, estamos sempre à disposição. Eu agradeço. Bem, parabéns pelo programa, agradeço aí a oportunidade, estamos à disposição, sempre que precisar, o Secov vai estar aqui presente. Muito obrigado a vocês, gente. Lembrando, o programa vai ao ar toda sexta-feira às 23 horas, com reprise sábado e domingo às 22 horas. Nós nos encontramos na semana que vem. Grande abraço a você. Obrigado.
Programa Negócios, com Debré Bucar.